Eu estou te falando da lei, como que funciona, e na verdade eu estou repetindo o que o membro do Ministério Público falou na última reunião. Vai ser voluntário até se, nem até, se não houver uma intervenção municipal com relação à declaração de utilidade pública da área. Se o prefeito entender que aquela área é de utilidade pública, ele pode sim vir a tomar uma providência com relação àquele morador para retirar ele dali e, por exemplo, possibilitar a empresa continuar. Isso é uma possibilidade. Quem vai entender, fazer julgamento de probabilidade, se isso vai ou se não vai acontecer, eu acho que isso tem que ficar no âmbito pessoal de cada um pelo que entende. Eu não posso vir aqui falar que eu acho que o prefeito vai ficar do lado da anexa. Eu não posso falar isso. Aí cada um com o seu, vamos dizer assim, com a sua interpretação do cenário, que vai falar, nesse cenário eu estou correndo risco disso acontecer? Então, esse que é o ponto que vocês têm que pensar. Eu não estou representando a Nexa, acho que não tem ninguém da Nexa aqui de passagem, nem representando, nem envolvido. Nós estamos aqui para resolver esse problema que, inclusive, foi pedido pelo representante do Ministério Público que fosse feito. Ele que orientou que a gente marcasse no dia uma reunião para que os moradores e atingidos que comparecessem votassem a respeito da eleição de uma empresa, da eleição de uma instituição, para que essa instituição fizesse esse levantamento e criasse esse programa. Foi o próprio representante do Ministério Público que pediu. Então, não sei se eu te respondi. Eu entendo que a parte sentimental, às vezes, que você estava se referindo, ela está... Não, é de casa mesmo. Entendi. Porque é aquele sentimento que você tem com a terra, que isso... Não, quem vai... não, é com a casa mesmo. Com a casa mesmo. Se é sua residência, diz que lugar que você mora. Ah, não, com certeza. Assim, se for feito um programa, porque está no futuro, eu tenho que falar assim. Sendo feito o programa, dando tudo certo, quem optar vai ser, com certeza, seguindo os parâmetros do Ministério. Agora eu estou tranquilo, porque antes, do jeito que estava, existia um risco grande de lesão aos interessados. Porque enquanto estiver só a empresa negociando diretamente com os atingidos, é complicado você negociar com a Nexa, né? Você está aqui, a Nexa está lá, como é que você... É uma instituição muito grande. E agora, com a intervenção do Ministério Público, a probabilidade das pessoas serem lesadas ou não terem os direitos respeitados é baixa. Então, se a senhora vier, por acaso, a optar por ser indenizada, com certeza ela tem que ser vantajosa para você, a indenização. Ela não vai te deixar pior do que você está. Foi o colega, o Soel falou, o representante do Ministério Público falou isso no dia, que a intenção do programa é que ninguém saia pior dele do que entrou. Entendeu? A ideia é essa. Então, e na realidade, na prática, o que a gente vê é que é muito benéfico quando o Ministério Público envolve. Geralmente as indenizações são benéficas, entendeu? Assim, economicamente viáveis. Agora, questão de vínculo com a terra, esse tipo de coisa, aí vai de cada um, beleza? Tem mais alguém? Só eu. Meu nome é Hermes. Bom, eu tentar esclarecer o que eu estou entendendo, ver se é isso que vocês também estão entendendo, para a gente tomar decisão. Eu entendo o seguinte: contratação de uma assessoria é de fundamental importância, primeiro, porque se eu vender se eu vender ou for indenizado por 1 milhão, se eu for vender com a transação particular com a Nexa, por 1 milhão eu vou pagar 250 mil de imposto de renda. Então, com essa informação, que não seria uma venda e sim uma indenização, só por isso eu já contrataria assessoria. Okay? Então, para depois cada um votar sim ou não, e por quê? O porquê que eu estou votando, que eu vou votar principalmente por isso, para não pagar imposto de renda. Porque, a princípio, eu não acredito em parâmetro para definição de valor, não. Eu não vejo nenhum rancho semelhante a outro, é tudo diferente, e isso vai ser muito difícil, eu particularmente, né? Mas só pela questão do imposto de renda eu acredito que deveríamos sim contratar essa assessoria. Segundo, se já tem outro item, se já tem uma lista de 12 entidades, né? 14. Então, se o doutor Nilton, as pessoas já analisaram, entendo que todas, se forem indicadas pelo poder público, então escolhe-se 3 e depois define. Escolhe-se 3 para chegar em uma, né, que vai fazer isso. Também não vejo dúvida nenhuma que acho que ninguém aqui vai continuar, cada um fazer pesquisa dessas entidades.
todas devem ser respeitadas, porque todas foram indicadas, né? Não tem nada de... E o terceiro plano seria a assessoria. Nós não vamos pagar, quem vai pagar é a Nexa. Minha dúvida, se contratar uma única assessoria jurídica, e se esse negócio não der certo, vai ter custo para os proprietários? Primeiro esclarecer para todo mundo que nós estamos falando aqui de coisas que acontecerão. Então, em tese, nós vamos estar trabalhando só com o que a lei fala em tese. Não aconteceu. Vamos supor que cada um contratou o seu advogado individualmente. Depende da forma de contratação. Existe uma contratação de advogado que a gente chama de pro bono e pro labore. Tem advogado que vai contratar e vai falar assim, olha, eu quero receber X para fazer esse trabalho. E tem advogado que vai falar, eu vou receber Y quando acabar, se der tudo certo. Então, o que acontece? O cuidado de vocês tem que ser na hora de optar pelo profissional de advocacia. Vocês podem contratar uma assessoria jurídica única e exclusiva, ou vocês podem, só que isso eu acho que é muito difícil, que cada um confia no advogado, cada um já tem um advogado, e por aí vai. Então o ideal é que, minha opinião, é que cada um tivesse o seu, de acordo com que ele entendesse que aquele advogado ali é correto. Mas se vocês optarem, nada impede que, por exemplo, a associação de moradores contrate um advogado único e que todo mundo possa ir lá. Qual que é a diferença entre você ter ele exclusivamente para você ou ter um para a associação? Nenhuma. O que muda é o contrato. Tecnicamente, se o seu contrato estiver falando que é pro labore, que ele só vai receber, se, por exemplo, no seu contrato vai ter escrito assim, ó, dando um exemplo, contrato com fulano de prestação de serviço referente à indenização no programa de desmobilização involuntária da Nexa. O advogado assume que pelo serviço cobrará 10%, por exemplo, a ser pago no final, em caso de êxito, e única e exclusivamente se ficar definido que o valor será pago pela empresa. Ponto. Ou que o valor que a empresa for pagar vai ser deduzido dos honorários dele. Ou seja, você garantiu que o cara vai entrar com a ação para você, vai te representar e ele só vai receber. Se você receber, ele vai receber da Nexa. Não vai receber de você. É isso. Então essa dúvida vocês têm que sanar na hora de assinar o contrato, verificar. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, todos os valores recebidos pela Nexa vão ser, que eu receber da Nexa, vão ser deduzidos dos honorários. Ou seja, em tese, eu fixei lá 10%. Isso tem que ser exigido por vocês também. Se a coletividade não pedir para a Nexa, ela vai tentar deixar de pagar. Então vocês têm que colocar isso como requisito quando estiver sendo construído. Entendeu? Na realidade ela nem pode, porque se for definido como assessoria técnica específica, já está na lei. Ela não pode negar. Já está na lei que ela tem que pagar assessoria técnica. E lá não fala qual que é a assessoria técnica. Técnica jurídica, técnica de engenharia, técnica de tudo. Entendeu? Então ela tem que pagar. Só que isso tem, o quanto vai ficar definido lá. E geralmente é 10% nesses acordos. Então vai ficar definido no programa. Então, na realidade, isso está mais, é uma questão muito individual, vai depender de como vocês vão contratar um advogado. Quem quiser contratar um advogado e falar, eu vou te dar 30%, quando acabar vai dar 30%, independente do que for, depende do advogado. Entendeu? Mas aí no caso, por exemplo, a assessoria jurídica, você vai receber a sua indenização e vai colocar os 10% a mais para a Nexa pagar, né? Anexa, isso. O No caso, valor que vai ela descontar paga, da indenização. o valor que ela paga de assessoria não está incluído dentro do valor de vocês, ou seja, vamos supor que... Será abatido dos honorários. Isso, não. Deu 1 milhão de indenização, foi o que ele falou. Ela vai pegar aquele 1 milhão foi o acordo que você fez com ela. Aí ela vai pegar, você vai colocar 1 milhão na sua conta e, por exemplo, se foi 10%, ele vai colocar mais 100 mil na conta do advogado, ou seja, ela gastou 1 milhão e 100 com a sua indenização, mas ela não pode deduzir da sua parte. Ok, então eu acho que a minha pergunta é o seguinte, se todos os moradores contratassem o seu escritório hoje, seria essa tua explicação, as custas serão 10% no recebimento da indenização individual de cada um, ok?
Ou na coletividade, no caso? Eu vou falar do meu, não posso falar de qualquer outro. Sim, estou falando do Se seu todo mundo me especificamente. contratasse, ninguém teria que me pagar nenhum real. Eu só trabalharia pelo valor que eu fosse receber da Anexa, que não seria deduzido do valor das indenizações de cada um. Então, o meu escritório trabalha dessa forma e trabalhou dessa forma em Brumadinho, em mais de 200 acordos que foram feitos lá. Todos foram feitos dessa forma. Quando existia um valor a mais, a ser pago era por algum detalhe ou outro daquele caso em específico. Mas nesse caso em específico, como não aconteceu nada, seria feito dessa forma, no meu caso. Mas o advogado ele tem liberdade para cobrar da forma que ele entender melhor, ele tem liberdade para cobrar antes ou depois, depende de quem vai contratar, se ele acha que é viável ou se não é viável. Cada um faz da forma com o advogado que entender que tem que fazer e paga da forma que quiser também. E que, lógico, dentro dos limites da lei. Não, mas aí nós estamos tratando especificamente com você. Os outros advogados a gente fala depois. Seu escritório, por exemplo, mais uma pergunta. Honorários são honorários, vai receber só se tiver isso, a gente receber indenização. E custas? Não tem custos. Se tiver custa, é custeada por quem? É sempre pela Anexa. Essas custas processuais... deixa eu te Não, falar. tudo bem. Só mais uma pergunta, só para complementar. Ok. Como é que seria esse contrato? É individual ou coletivo? Eu teria que fazer ele individualmente. Com 51 Com moradores? 51 moradores. E E eu mais vou- uma questão. Pode falar. Diz que tem um tal de um opcional de pessoas que talvez não queiram vender o imóvel. Em questão de locação. Aí, no caso, como que funcionaria? Eu vou A falar. questão judicial. Primeiro eu vou responder a pergunta do senhor Edson. Primeira parte. Custas processuais. As custas são pagas por quem?